Olá, vamos começar hoje com uma cena forte, lá do segundo século. Policarpo, bispo de Esmirna, já bem idoso, no meio de uma arena romana. Uma imagem poderosa, né? Muito. E as autoridades pressionando. Jure por César, renegue Cristo. E ele, firme. 86 anos o servi e nenhum mal ele me fez. Como posso blasfemar meu rei que me salvou? Impressionante a coragem. Nem ameaça de leão, nem de fogo. Nada abalou ele. Ele encarou a fogueira como um sacrifício aceitável, nas palavras dele. É uma história, assim, de muita fibra. Com certeza. Agora, essa imagem que a gente tem, né, de mártires o tempo todo na arena com leões, principalmente antes do ano 200, talvez seja um pouquinho, digamos, simplificada. As primeiras ações de Roma contra os cristãos foram mais pontuais. Exatamente. A história do Policarpo é real, claro, e marcante, mas a perseguição em larga escala, sistemática mesmo, não era a norma nos primeiros, 150 anos. Uhum. A coisa era mais complexa. Tinha períodos longos de relativa calma, sabe? Interrompidos por uns surtos de violência aqui e ali, mais locais. E isso leva a gente para a pergunta central, né? Se não era essa caça constante desde o início, por que Roma, que até tinha uma fama de tolerância religiosa, por que acabou perseguindo os cristãos? Boa pergunta. Por que essa época ficou tão marcada assim, como a era dos mártires? A gente vai mergulhar um pouco nas fontes, especificamente em partes do livro História do Cristianismo, do Bruce Shelley, para tentar entender melhor essa hostilidade, as motivações por trás disso tudo. Desvendar essa trama, né? Isso. Nosso objetivo é esse, desvendar essa complexidade. Vamos nessa exploração. Vamos lá. Um bom jeito de começar é olhar a política religiosa normal de Roma. O império era gigante, né? Um monte de povos, culturas diferentes. Um caldeirão. Pois é. E a estratégia romana era bem prática. Deixavam os povos conquistados manterem seus deuses, seus cultos. Era um jeito de manter a paz, a ordem. Menos dor de cabeça para eles. Exato. Mas tinha uma condição, claro. Que era... Adicionar a reverência ao imperador e aos deuses de Roma junto com os deuses locais. Era mais um gesto de lealdade política, sabe? Uma forma de unir o império. Para a maioria, nem era uma questão teológica profunda. Era mais um ato cívico, então. Isso. Só que tinha uma exceção famosa: os judeus. Roma meio que entendeu que o monoteísmo deles era inegociável. Eles não iam abrir mão disso. Sim. Depois de algumas tentativas que não deram certo, e vendo que a fé judaica era antiga e eles eram teimosos mesmo, Roma deu uma dispensa para eles, não precisavam participar dos cultos imperiais. Uma exceção única, então, Sim, baseada nessa ideia de que era uma religião antiga, étnica, uma religião lícita, né? uma religião permitida. Exatamente, religião lícita. E por um tempo, os cristãos meio que entraram nessa, né? Foram vistos como parte desse grupo judaico. Precisamente. No comecinho, as autoridades romanas nem distinguiam muito bem cristãos de judeus. Só que essa visão começou a mudar. E mudou muito. Por quê? Porque o cristianismo foi se espalhando. E o que é fascinante aqui é, os romanos perceberam que os cristãos não eram só mais um grupo étnico com uma fé antiga. Eram outra coisa. Algo novo. Algo novo, com uma característica bem peculiar e, para os romanos, perigosa. O proselitismo, a vontade de converter. A intenção de converter todo mundo de qualquer origem. Isso era bem diferente dos judeus, que não saíam tentando converter os não-judeus em massa, né? Exato. Os cristãos achavam que a mensagem deles era para todo mundo. Romano, grego, bárbaro. E essa mensagem dizia que Jesus Cristo era o único Senhor. O que implicava rejeitar os deuses pagãos. E também a divindade que o imperador reivindicava. Aí, na cabeça dos romanos, os cristãos passaram de uma turma tolerada dentro do judaísmo para um movimento que podia derrubar a ordem social e política. Entende? Entendi. Essa recusa em se encaixar e essa missão de transformar tudo nos leva a um ponto que a fonte destaca bem. Talvez a raiz mais funda do ódio não fosse só política, mas o jeito de viver dos cristãos. Sim. Era um estilo de vida muito diferente do padrão romano. A palavra-chave aqui é ágios. É um termo grego que o Novo Testamento usa para os cristãos. A gente traduz como santo,
mas o sentido original é mais tipo diferente, separado. Ah, interessante. Um templo é ágios porque é diferente de um prédio comum. O sábado é ágios porque é diferente dos outros dias. O cristão era chamado a ser ágios, diferente do mundo em volta. E essa diferença, essa separação voluntária, causava estranheza e, claro, suspeita, hostilidade. E como essa diferença aparecia no dia a dia? Imagino que a própria ética cristã já criava problema. Humildade, perdão, cuidar dos pobres, contrastava com a busca romana por honra, poder, né? Com certeza. E rejeitar os deuses pagãos. Isso não era só visto como um ateísmo, mas como um insulto à tradição, um perigo para a cidade. Sem dúvida. E criava barreiras sociais gigantescas. Pensa nas festas públicas, nos banquetes importantes, muitas vezes começavam com um brinde ou sacrifício aos deuses. E os cristãos não participavam. Não participavam. E isso era visto como falta de patriotismo, arrogância, até traição. E os jogos de gladiadores, um entretenimento super popular. Que eles condenavam. Condenavam como cruéis, desumanos. Santo Agostinho conta o caso do amigo Alípio, que foi arrastado para a arena, tentou ficar de olho fechado, mas quando ouviu o grito da multidão, não aguentou, abriu os olhos e ficou embriagado pela violência. A cultura cristã batia de frente com a cultura dominante. E essa batida de frente ia além do social, né? Afetava até a economia. O livro fala como o medo da idolatria limitava as profissões. Podia um cristão trabalhar na construção de um templo pagão? Complicado, né? Ou ser escultor de imagem de Deus? Ou fazer incenso para ritual? Tertuliano, um escritor cristão, chegou a questionar se um cristão podia ser professor, porque ensinar mitologia pagando os livros clássicos. Era uma rede de problemas práticos. Ao mesmo tempo, essa diferença aparecia de formas que hoje a gente acharia progressistas. Pega a escravidão, por exemplo, que era normal em Roma. Sim, super comum. O cristianismo primitivo não acabou com a escravidão, mas trouxe uma ideia nova: tratar os escravos com humanidade e, o ponto-chave, a igualdade espiritual dentro da igreja. Ah, escravos e livres juntos. Juntos na ceia, batizados igual. Tem um exemplo incrível de Calixto, um ex-escravo que lá no início do século III virou bispo de Roma. Nossa, um ex-escravo virando bispo na capital do império. Imagina o choque que isso causou na sociedade romana tão hierárquica. E a fonte fala também do infanticídio. Sim. Abandonar bebês indesejados, principalmente meninas, era triste, mas comum e legalizado. Os cristãos eram totalmente contra. Resgatavam crianças abandonadas, diziam que toda vida tinha valor, não importava o sexo ou a condição. Que postura! E a mesma coisa com a ênfase na castidade antes do casamento, na fidelidade dentro dele, tratar o corpo como templo do Espírito Santo. Contrastava muito com a liberdade sexual que existia em Roma. Era uma ética que desafiava as normas em vários níveis. Essa postura de separados, de viverem por regras próprias, muitas vezes escondidos por causa do perigo, isso deve ter sido um prato cheio para desconfiança e para boatos horríveis, né? Infelizmente, sim. O segredo em volta de algumas práticas, tipo a ceia do Senhor e a linguagem deles. Festa do amor, ágape, santo ósculo, beijo de cumprimento. Tudo isso foi distorcido pela imaginação do povo e por quem não gostava deles. E aí surgiam aquelas acusações bizarras. Bizarríssimas, de que os cristãos faziam orgias secretas e rituais de canibalismo, que comiam bebês. Terrível! É impressionante como não entenderam o ritual como a Eucaristia, comer o corpo e beber o sangue de Cristo no sentido espiritual e transformaram numa acusação literal macabra. E o pior é que esses boatos tinham efeito real. Com certeza. Havia um medo real de que essas coisas ímpias atraíssem a raiva dos deuses sobre a cidade toda, causando peste, fome e desastres. Aí era fácil culpar os cristãos. Exato. E isso deixava os governadores romanos numa saia justa. Um exemplo clássico é a troca de cartas entre Plínio, o jovem, que era governador da Bitínia, lá na atual Turquia, e o imperador Trajano, por volta de 112. Ah, essa carta é famosa. Sim, o Plínio estava confuso.
Como lidar com eles? Ele perguntou para o imperador: devo punir só pelo nome de cristão, mesmo sem crime comprovado, ou só por crimes ligados a eles? E o que ele fazia? Ele descreveu o método dele. Interrogava os acusados, se confessassem 3 vezes que eram cristãos e se recusassem a oferecer incenso para a imagem do imperador e amaldiçoasse a Cristo, ele mandava executar por teimosia, por obstinação. E quem negasse? Quem negava ou quem já tinha abandonado a fé e fazia os rituais pagãos era liberado. E a resposta do Trajano basicamente apoiou isso, né? Falou para não caçar ativamente os cristãos. Conquirent non sunt, não devem ser caçados. Isso. Mas se fossem denunciados e confessassem, aí sim punir. Se negassem e provassem adorando os deuses romanos, perdoar. É uma política meio ambígua, né? Totalmente. Deixar claro que ser cristão já era um problema, mas que o Estado não ia gastar energia perseguindo ativamente, a menos que alguém apontasse o dedo. Sim, mostra bem como a perseguição nesse começo era muitas vezes esporádica, localizada. A vida de um cristão podia depender do humor de um vizinho, de um tumulto na rua, ou da vontade de um governador específico. Não era uma política única e constante de acabar com eles nos séculos I e II. Não, ainda não. Mas a ameaça estava sempre ali. Essa arbitrariedade é algo que chama atenção. Como podia não ter um processo legal claro para algo que eles consideravam um crime. Além das calúnias de imoralidade, tinha outra acusação que para nós hoje soa muito estranha. A de ateísmo. Como assim, ateus? Um grupo tão focado na sua divindade. Que para a cabeça de um romano ou grego, religião era algo visível. Tinha templo, ídolo, estátua, ritual certinho. A adoração cristã a um Deus invisível, sem imagem nenhuma, em reuniões muitas vezes secretas, era incompreensível. Não fazia sentido para eles. Não fazia. Se não tinham deuses que dava para ver e tocar, então na lógica deles não tinham Deus nenhum. Eram ateus. E esse ateísmo era perigoso, porque significava ignorar os deuses que garantiam a segurança e a prosperidade do Estado. Era quase uma ofensa cívica. Grave. É aí que entra aquela frase famosa do Tertuliano, que mostra bem essa mentalidade de procurar bode expiatório. Se o Tibre transborda, se o Nilo não sobe, se o céu não manda chuva, se tem terremoto, fome ou peste, logo se ouve o grito: os cristãos aos leões. Exato. Era fácil botar a culpa neles por qualquer desgraça. Mas talvez o ponto de conflito mais fundamental, que realmente tornou impossível a convivência no longo prazo, foi a questão da adoração ao imperador. Ah, sim. Se a gente junta tudo isso, percebe que aqui está o choque final de lealdades. O culto imperial não era só religioso, era super político, né? Um jeito de manter unido esse império gigante e diverso. Exatamente. E foi evoluindo aos poucos. Começou com a veneração do Genius, o espírito protetor de Augusto, e da própria deusa Roma. Com o tempo, principalmente no Oriente, os imperadores começaram a ser vistos e adorados como deuses ainda em vida. E prestar homenagem ao imperador virou o teste de lealdade. O teste supremo, que é mais senso diante da imagem dele. Chamá-lo de Dominus et Deus, Senhor e Deus, isso ficou mais forte em momentos de crise, como no governo de Décio, lá por 249 a 251. O famoso Édito de Décio. Ele exigiu que todo mundo no império, menos os judeus, que ainda tinham a exceção, sacrificasse aos deuses romanos e ao imperador. E tinha que pegar um certificado, o libellus, para provar. Isso, foi a primeira perseguição realmente geral em todo o império, organizada. Um divisor de águas. Sim, o Décio queria restaurar a Pax Deorum, a paz com os deuses e a unidade do império que estava passando por um período bem instável. Para os cristãos, foi um dilema de vida ou morte. Porque eles até oravam pelo imperador. Oravam pelo imperador como governante que Deus permitiu estar ali, mas jamais orariam ao imperador como se ele fosse Deus. Aí estava a diferença crucial. E a linguagem usada para o imperador, Senhor, Salvador, Deus, era a mesma que os cristãos usavam só para Jesus Cristo.
Era uma batida de frente total de senhorios. Precisamente, quem era o verdadeiro senhor do universo. Para Roma, a recusa cristã era traição, insubordinação política, crime de maiestas. Para os cristãos, ceder a negar a fé era apostasia, não tinha meio termo. O livro do Apocalipse, que provavelmente foi escrito numa perseguição anterior, lá na Ásia Menor, mostra bem essa visão de que o conflito era maior que a política humana. Era uma batalha espiritual, cósmica, entre o Cordeiro, que é Cristo, e o dragão Satanás, que usava o poder do império, a besta, e o culto imperial para atacar os fiéis. E a vitória, segundo o Apocalipse, não vinha pela espada, mas pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, pela fidelidade até a morte. Mas é fundamental lembrar, como a fonte diz, que mesmo com essa tensão toda de fundo, a perseguição não foi contínua, um rolo compressor antes de meados do século III. Tinha períodos de calma. Sim, mas a situação do cristão era sempre precária. O historiador Tácito, falando da perseguição de Nero em 64, depois do incêndio de Roma... Quando Nero usou eles de bode expiatório. Isso. Tácito diz que os cristãos eram odiados por suas abominações. Mostra como a opinião pública já era contra eles. E Nero foi cruel. Crucificou, queimou vivos como tochas humanas. Acredita-se que Pedro e Paulo morreram em Roma nessa época. Então, mesmo em tempos de paz, ser cristão era viver com uma espada sobre a cabeça, sabendo que a qualquer hora, uma denúncia, um tumulto, uma mudança na política podia levar para a prisão e para a morte. Exato. O Tertuliano resumiu bem. O próprio nome cristão já era odiado. Não importava se tinha cometido crime ou não. A simples confessão, sou cristão, diante de uma autoridade podia ser a sentença de morte. Podia ser. Então, resumindo tudo, o que a gente vê, parece que a perseguição não veio de uma coisa só, mas de uma combinação explosiva, né? Uma tempestade perfeita. Um choque cultural profundo entre um estilo de vida diferente e as normas pagãs. Calúnias terríveis, nascidas do medo, do desconhecimento. Sim. A incompreensão de uma fé sem imagens, vista como ateísmo perigoso. E no fundo de tudo, esse conflito de lealdades que não tinha como resolver. A exigência de Roma pela submissão total no César é Senhor, contra a fé cristã de que só Jesus Cristo é Senhor. É uma ótima síntese. Não foi só maldade pura, embora tivesse muita crueldade. Claro, foi um embate complexo de visões de mundo, de estruturas sociais e, no fim das contas, de poder e autoridade final. E isso talvez deixe a gente com uma reflexão que vai além da história. A firmeza daqueles primeiros cristãos na lealdade a Cristo, mesmo com a morte na frente, é algo que ecoa até hoje, né? Verdade. Onde será que hoje, talvez de formas menos óbvias, mas ainda reais, a gente enfrenta conflitos parecidos de lealdade? Que Césares modernos exigem uma devoção que bate de frente com as nossas convicções mais profundas? É uma pergunta que sai daquele tempo e continua desafiando a gente, eu acho.